Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de volta. Estamos em mais um episódio do nosso Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Você já segue as nossas redes sociais? Já nos segue no Instagram, no TikTok? Já ativou o sininho aqui no YouTube? E no Spotify? Também já nos colocou na sua playlist? Isso é muito importante para nós. Hoje nós teremos um assunto muito importante com uma amiga muito especial. Vocês devem segui-la nas redes sociais também. Hoje trataremos sobre a engenharia condominial na visão dos síndicos, a importância do olhar dos síndicos na engenharia condominial para cuidar de todas as manutenções do condomínio, a visão que ele precisa ter, a expertise que ele precisa ter para poder cuidar do patrimônio de toda a comunidade condominial. Hoje gostaria de agradecer também a presença do nosso colega o Ramon aqui na nossa bancada, que também nos engrandece com todo o seu conhecimento. Ramon, tudo bom? Tudo bom, Marcinha? Tudo bom, Cissa? Tudo bom a cada um de vocês que estão nos assistindo? Sempre é bom a gente estar aqui reunido, compartilhando conhecimento e, acima de tudo, trazendo para vocês que estão nos assistindo convidados que permeiam, que estão nessa labuta diária deste universo chamado assim condomínio, né? E esse assunto ele é muito importante, a engenharia condominial, pela visão do gestor, né? Aquele que é responsável legalmente por todas as manutenções, por todos os reparos, por todo esse cálculo que é necessário fazer quando o assunto é obra e uma manutenção dentro do condomínio. A Cecília Fontes, a Cissa, como a gente chama, ela é uma grande amiga. Ela é de Curitiba. Ela tem obra nesta área da engenharia condominial. Ela tem sido uma grande parceira aí em palestras, em eventos que nós temos a oportunidade de, através da comunidade dos experts em condomínios, da Anacom, que são os nossos apoiadores institucionais aqui desse nosso podcast, tem participado. Então, em nome do Chamo Jurídico Condomínio Pode, Cecília, é uma grande, grande alegria poder te receber. E antes de passar a palavra a Cissa, agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos de gestão condominial, e Sinos Vale, engenharia do Vale dos Sinos. Anacom, SEX, Conase e Condomínios pelo Mundo, o nosso agradecimento pelo apoio institucional a esse programa, que, assim como eles, visa compartilhar conhecimento. Cecília, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo teu aceite no nosso convite. E a palavra está contigo para te apresentar e dar um pontapé inicial aí no nosso bate-papo de hoje. Pois não. Primeiramente, é uma honra estar aqui nessa página com vocês, né, num podcast. A gente está fazendo à distância, você vê como a tecnologia é maravilhosa. Chama Jurídico é um canal aí maravilhoso, de grande relevância. Estar ao lado de grandes profissionais como o Dr. Ramon e a doutora Márcia, para mim é um privilégio. Eu não sendo advogada, né, eu sou uma mera síndica, uma síndica que ama o que faz. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu palestro o Brasil inteiro juntamente com vocês. E a gente tem que se unir para poder fortalecer o mercado cada vez mais. Estou aqui com a minha caneca que eu ganhei em Salvador, tá? Chamo Jurídico, tomando aqui minha água, me hidratando. E hoje a gente vai falar de um tema fundamental, que é engenharia condominial para síndicos. Esse tema ele é tão importante e eu via no mercado uma lacuna enorme em relação à falta de conhecimento de muitos síndicos, né? Sejam eles moradores e profissionais, mas principalmente os síndicos moradores. Porque quando o síndico ele assume um condomínio, eu vou falar aqui especialmente do morador. O síndico profissional ele faz, os custos eles têm uma noção, mas os síndicos moradores muitas vezes eles não sabem das nossas reais responsabilidades. E quando a gente assume o condomínio, normalmente, por mais cuidado que esteja aquele condomínio, ele precisa de manutenção, nem que seja uma manutenção preventiva, né? E a gente não vai falar aqui só de manutenção, a gente vai falar também de reformas, o olhar do síndico em relação à fiscalização de reformas, que passo ele deve seguir, em relação a garantias, né? Se você assume um condomínio que tem menos de 5 anos e acontece algum vício, né? Que a gente chama assim de algum defeito que venha de fábrica, o que é que o síndico deve fazer, que providências ele deve tomar. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma inspeção predial, é outra norma que eu trago. Eu lancei um livro recentemente, no final eu vou mostrar para vocês,
quando fazer essa inspeção predial, de quanto tempo, né? A gente sabe que os prédios eles vão envelhecendo ao longo dos anos, aí entra a norma 15575, a última atualização de 2022, que é a norma de desempenho, quanto que aquele condomínio vai viver, né? Que viva bem, que viva com saúde. Qual é a saúde? A saúde é o síndico cuidando, fazendo gestão de verdade, chamando bons profissionais, né? Com auxílio de um engenheiro e, não menos importante, o auxílio de uma assessoria jurídica, porque é ela que vai, na verdade, trilhar ali qual o caminho que o síndico deve seguir para poder fazer uma gestão assertiva e deixar as manutenções todas em dia. Maravilha! Então a gente pode começar já falando um pouco sobre a tua vivência, a prática nos condomínios, a engenharia aplicada no dia a dia dos síndicos. O que isso implica na gestão dos condomínios? Quais os principais desafios que as manutenções que precisa de um técnico, engenheiro, na companhia de um síndico, para fazer uma boa gestão do condomínio? Perfeita a sua pergunta, doutora Márcia. O desafio, na verdade, é você aplicar, eu gosto muito da matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência. Existem várias matrizes, né, no meio condominial, na verdade, vindo da área administrativa, mas você, na hora que você assume, ou no decorrer da sua gestão, ou que você se reeleja, você priorizar o que é grave, o que é urgente, o que é tendência, ou seja, o que dá para fazer lá na frente, dá para esperar. Em relação às manutenções, existem as manutenções, por exemplo, você pega a norma 5674, a última atualização é agora, de 2024, faz um ano, ela dita as normativas em relação aos tipos de manutenção. Por exemplo, o que é rotineiro no condomínio? Você fazer uma manutenção de limpeza de caixa d'água é uma norma, não é? A norma ela tem força de lei. Qual é a recomendação? Bom, a recomendação é a cada 6 meses. Eu assumi um condomínio, por exemplo, que nunca havia sido feita a limpeza de caixa d'água. A gente está falando de 50 anos, então é muito sério, né? Muitos síndicos não sabem, justamente, vão passando batido ali, não têm uma orientação nem jurídica, nem da engenharia, e acabam negligenciando algumas coisas. Então, a limpeza de caixa d'água, por exemplo, ela deve ser feita a cada 6 meses, né? A limpeza de calhas deve ser feita de quanto tempo? 3 meses, né? É uma recomendação. A dedetização, isso varia, né? Claro, de estado para estado, existem muitas normas que também se aplicam diretamente ao município. Então, na verdade, às vezes uma norma de inspeção predial, agora a gente vai falar de outra norma, que é a 17747, tem estados que obrigam, como São Paulo, a fazer a inspeção predial. Mas aqui em Curitiba, por exemplo, não obriga, mas a gente deve seguir a norma, né? Eu recomendo a cada 5 anos, né? O que é inspeção predial para os leigos, né? Eu sou síndica, eu sou engenheira, eu também sou leiga. Você fazer um diagnóstico, um mapeamento daquele condomínio. Então, quando o síndico ele assume, é importante ele fazer as manutenções preventivas, assim como eu listei aqui, a limpeza de caixa d'água, a dedetização, e outras tantas, né? A recarga de extintores, que deve ser anual e tal. E a inspeção predial é importante para... o engenheiro vai dar um laudo para ele dizer assim, olha, eu fiz a inspeção no seu prédio, tem coisas aqui que estão precisando fazer para ontem. O quê? O quê, por exemplo? Está descolando uma pastilha, está com risco, por exemplo, essa pilastra aqui está com risco de queda, né? Ela está com a erosão muito acima do que é tolerável. Então, esse diagnóstico vai ser feito pelo engenheiro, então essa inspeção ele vai olhar, ele vai fazer um raio-x, né, em todo o condomínio, e aí vai te dar um laudo. Olha, Cecília, olha, síndico XY, isso aqui está o laudo. Aqui é o que precisa ser fazer agora, o que precisa ser feito mais posteriormente, né? E lá na frente o que deve ser feito. Então, como eu gosto muito da matriz GUT, a gente aplica a matriz GUT, vai fazendo de acordo com o que é possível, mas o que for realmente urgente e necessário, aí a gente traz um pouquinho de lei, artigo 1341, né? Os tipos de obras, né? Se a gente fala uma obra, por exemplo, que ela é necessária e urgente, ela precisa ser feita e depois ratifica em assembleia. Aí você vê qual é o tipo de obra, por exemplo, a voluptuária, não é uma obra tão importante assim para deixar bonito. Aí o síndico tem que saber também, esse tipo de obra não precisa fazer já, mas se for fazer, precisa de um quórum mais qualificado. Vocês percebam como o direito e a engenharia, eles caminham juntos, né? Então, tendo esse laudo de inspeção predial, o síndico, a depender do que for, se não for urgente, necessário urgente, ele vai fazer a assembleia, ter o quórum necessário para que aprove aquela obra, para que essa assembleia não seja anulada,
e aí ele vai executando, né, na medida do possível e do recomendado e do que deve ser feito. E aí, quando o condomínio ele percebe ali 2, 3 anos, você já vê uma melhoria significativa. Mas, Cecília, o síndico não pode ficar mais que 2 anos. Ele pode se reeleger. Se ele se reeleger, ele se candidata, se elege. Mas caso ele saia, que ele deixe um legado para que o próximo síndico continue o trabalho que ele fez, tá certo? É verdade. Agora, a Cecília falou uma coisa muito importante, a NBR 5674. Essa NBR, eu tive recentemente em Belo Horizonte e a minha palestra foi o dever do síndico no zelo das áreas comuns, né, que isso está lá no 1348, inciso 5º, e eu falei sobre essa NBR. E essa NBR, ela foi criada em 99, depois ela sofreu uma alteração em 2013 e agora em 2024. E ela é muito completa, né? Eu baixei ela da ABNT, né? Ela traz. E me assustou, Cecília, porque o público do evento, ele era majoritariamente síndicos, tá? E quando eu falei assim, quem conhece essa NBR? 2 levantaram a mão. 2 levantaram a mão, né? Então você veja assim, né, que o síndico, ele... Eu perguntei para eles, todo mundo concorda que prevenir é melhor que remediar? Todo mundo concorda. Aí eu falei, mas por que na prática a gente não faz isso? Qual é a dificuldade que existe de pegar a teoria e aplicar ela na prática, né? Aí tu vai dizer, não, mas é muito caro, mas é isso, eu tive outro problema, surgiu algo mais urgente que eu tive que dar atenção. E aí você vai ali passando por todos aqueles cenários ali e tudo mais. Agora, você falou num ponto, Cissa, que é importante, né? O laudo de inspeção predial, o LTIP, né? Aqui em Porto Alegre também é 5 anos. O que eu honestamente acho, né, mesmo não sendo engenheiro, eu entendo que é demasiadamente longo, é metade de uma década. Com as questões climáticas que a gente vive, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e o fluxo de pessoas usufruindo as áreas comuns e até mesmo as áreas privativas de um condomínio, eu acho muito tempo para você passar um pente fino, vamos dizer assim, no condomínio e você poder mapear aqueles cenários ali de como é que o condomínio está. E aí eu quero entrar num outro assunto contigo, que tu traga um pouco da tua experiência e vivência como síndica. Manutenções preventivas e manutenções corretivas, né? O que tu tem visto, Cissa? O que tu tem te deparado assim que tu diz, meu Deus, como é que chegou nesse cenário? Como é que deixaram, né? Conta um pouco para nós aí esse cenário de manutenções. Veja, antes de falar do cenário de manutenções, a gente tem uma outra norma aqui que eu queria citar também, que está no livro. Quem quiser saber mais detalhes, compre o meu livro, depois eu vou colocar aqui ele, que é a norma 14037, que é o Manual de Uso, Operação e Manutenção. Quando o condomínio ele nasce, né, a construtora ela entrega esse manual de uso, operação e manutenção, né, e entrega o memorial descritivo. Nesse memorial, vamos dizer assim, esse documento de uso, operação e manutenção, está dizendo ali como que deve ser usado cada coisa no seu devido tempo, sendo feita a manutenção, aí entra a 5674, naquele período de tempo X, porque se você não fizer, e se, por exemplo, o condomínio tiver menos de 5 anos e o síndico quiser acionar a construtora vai falar, mas espera aí, você cumpriu o que tá recomendado aqui na norma, na 14037? Não. Então, desculpa, a responsabilidade não é minha, então fica aquele embate, né? Aí a justiça vai resolver. Mas eu peguei um caso aqui, falando agora de manutenção corretiva, recentemente, quando eu reassumi o meu condomínio como síndica moradora, eu sou síndica moradora e sou síndica externa, né? Eu chamo assim de externa, eu não chamo profissional. Profissional, às vezes eu falo, mas eu gosto de falar externa porque eu também moro aqui, né? Também sou síndica moradora. E teve um episódio no meu condomínio recentemente, começou a descer um volume imenso de água pelas escadarias, né? Por sorte, eu estava fazendo uma manutenção lá no telhado, né, um reparo no telhado, e o alpinista ele falou, Cecília, tem uma água escorrendo aqui. Eu falei, meu Deus, o que é? Tudo lá em cima, área técnica. O que é área técnica? É aquela área que o condômino ele nem sonha que existe. É a casa de máquinas do elevador, é onde ficam os boilers, né, que aquecem a água, é onde fica, por exemplo, a caixa d'água, é a área que os condôminos não podem e não devem ter acesso. E aí a água estava escorrendo, né, pelas escadas, e quando eu fui verificar com a zeladora, realmente tinha rompido um cano, né?
Então, isso é uma coisa terrível. Por quê? Cecília, mas por que você não fez a manutenção preventiva? Eu fiz a manutenção preventiva, mas esse cano, especialmente, a gente falou, vamos observar. E foi um erro meu, porque o ideal era eu já trocar, ver que está envelhecendo, é um cano aí de 20 anos, já ter trocado. Mas, enfim, não troquei. Fiz uma manutenção corretiva, né? Aproveitei aí, já fiz a manutenção preventiva nos boilers, né? Aproveitei uma coisa, já fiz a outra. Perfeitos nós não somos. A gente procura fazer toda a manutenção preventiva no que é possível. De novo, eu falo que é possível porque se a gente for fazer também tudo de uma vez, eu reassumi o meu condomínio tem 1 ano, né? Então, eu estou resolvendo situações, por exemplo, o gerador, eu reassumi estava queimado, aí eu troco o gerador, faz manutenção do gerador, né? E tal. E nesse caso, a gente acabou fazendo tudo, já deixando tudo certo. Agora, a próxima manutenção desse boiler já será preventiva, mas, infelizmente, eu me deparei com esse cano que estourou. O que faz para evitar esse tipo de situação? Aí vem de novo a inspeção predial. O doutor Ramon falou da inspeção predial a cada 5 anos, que realmente parece um tempo muito longo, mas isso vai depender também de cada município. Tem município, por exemplo, que recomenda, quando o prédio vai envelhecendo, aí a norma 15575, vai diminuindo o tempo de inspeção predial, a ponto de condomínios de mais de 30 anos, ele se tornar anual, dependendo do estado do Brasil, né? Então, ele vai diminuindo de 5 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1. Eu acho que 1 ano realmente é pouco. Seria o ideal, perfeito, maravilhoso, mas tudo precisa de dinheiro, de recurso. 2 anos já é um tempo curto também, mas bacana, maravilhoso. 3 anos aí eu diria que é um tempo ideal, mas não sou eu que dito isso daí, né? Em 5 anos eu acho que está no limite máximo, mas que é suficiente para você realmente buscar aí, corrigir, na verdade, prevenir, né, antes de remediar. Então, essa situação do boiler foi uma coisa que aconteceu no meu condomínio. Infelizmente, essa água ficou pelas escadas, ela não adentrou os elevadores, senão teria queimado a placa dos elevadores, seria um prejuízo muito maior. E, por incrível que pareça, o desperdício de água foi muito baixo, né? Porque foi visto rapidamente. E aí a concessionária não emitiu nenhuma notificação dizendo, olha, teve um consumo anormal esse mês. Então, foi um vazamento pontual, mas foi um pouco de correria por conta de uma coisa assim, ninguém quer vazamento em condomínio. Eu acho que daqueles Cs lá que a gente lista como problemas que o síndico enfrenta, né? Cano, cachorro, criança, calote, eu acho que o cano, para mim, nas minhas gestões, é o que já me deu mais dor de cabeça. Sempre os canos trazem dor de cabeça para os síndicos. E pensando na valorização do patrimônio da comunidade, tá? Essas decisões inteligentes que os síndicos tomam para fazer essas manutenções de forma correta, em conformidade com a lei, esse olhar que o síndico tem que ter da necessidade das manutenções, até da inspeção preventiva, da limpeza da caixa d'água. O que tu teria a dizer para nós sobre essa valorização patrimonial de um condomínio quando está bem cuidado, quando ele está ao olhar de toda a comunidade, com tudo em dia, com as manutenções preventivas em dia? O que tu teria a dizer isso para nós, com a tua Doutora experiência como síndica? Perfeita a sua pergunta. Valorização patrimonial, inclusive, é uma coisa que também está no livro. Quando a gente... essa frase, valorização patrimonial, eu uso, inclusive, nas minhas assembleias, quando eu vou fazer a minha previsão orçamentária. Porque quando você eleva uma cota condominial, no sentido de preservar aquele patrimônio, de fazer as manutenções, todas elas, e deixar todas elas em dia, como eu disse, isso tem um custo. Mas, na verdade, não é custo, é investimento. Um condomínio bem cuidado, um condomínio valorizado, ele atrai, vamos dizer assim, primeiro, qualidade de vida, né? Porque você se sente bem morando num lugar bem cuidado. E depois, se você for vender, ou se você for alugar aquele imóvel, um imóvel bem pintado, uma fachada bem cuidada, um retrofit, né? Para quem não sabe aqui, retrofit é você fazer com que o elétrico, o hidráulico, o que for, mas assim, fazer um reparo de uma forma que fique modernizada, né? Seja elevadores, seja fachada, qualquer área que seja comum aí no condomínio, na hora que você for vender ou alugar, você vai ver a diferença, ou seja,
é realmente um investimento, e o imóvel bem cuidado, ele diminui a chance dele, por exemplo, ficar em vacância, né, no caso de um aluguel, ou seja, é lucro para o condômino e principalmente qualidade de vida. Tem uma lei chamada, que é a lei de Sitter, né? Se você não faz a manutenção, agora, lá na frente, você vai aumentar 5 vezes o custo dela. Então, você vê a importância que é fazer a manutenção preventiva em todo o condomínio, não é só no Caminho do Rei. O que é Caminho do Rei? Caminho do Rei é onde o condomínio vê. Essa expressão nós vamos começar a utilizar. Tem que fazer a manutenção como um todo, não é só o Caminho do Rei. Não é só o Caminho do Rei. O Caminho do Rei é aquele caminho que o condômino ele entra na garagem. Então, garagem seria parte 1, aquele que vem de carro. O que vem a pé, ele passa pelo hall, outra parte do Caminho do Rei. Sobe elevador do rei, chegou no apartamento. Acabou. E corredor para chegar tanto no elevador, vindo a pé ou vindo de carro. Esse é o Caminho do Rei. O resto, né, que o condômino não vê, o que ele não vê? Fachada lá em cima, por exemplo, o teto do telhado. É responsabilidade da cobertura? Se for área privativa da cobertura, sim. Mas, normalmente, existe um telhado acima da cobertura daqueles condomínios. Então, esse telhado ele é fachada. Então, se tem infiltração lá em cima, lá no topo, a responsabilidade é do condomínio. Então, para você convencer os condôminos numa assembleia quando você faz prestação de contas, para que elas sejam aprovadas de preferência por unanimidade, mas a gente sabe que basta um quórum de maioria simples, mas para que a sua previsão orçamentária, ambos são deveres do síndico perante o Código Civil, artigo 1348, quando você fizer a previsão orçamentária, para que também seja aprovada por unanimidade de preferência, mas também basta um quórum de maioria simples, você colocar uma cota que contemple todas as manutenções preventivas. Por isso que é muito importante o síndico ele mapear, saber onde ele está, seja ele morador ou profissional, que condomínio é esse, né? A minha previsão orçamentária do condomínio X vale para o Y? Não. Tem condomínio que tem parquinho, né? Precisa de manutenção, aí tem uma NBR própria, inclusive. Tem condomínio que não tem parquinho. Como é que você vai colocar na previsão um parquinho que não existe, né? Então, você tem que fazer baseado naquele condomínio. O condomínio tem a academia, coloque lá na previsão orçamentária que você vai precisar fazer manutenção dos equipamentos de academia. Não é simplesmente jogar lá os equipamentos e passa um álcool, é isso. Não, eles têm que passar por manutenção preventiva. Então, manutenção preventiva é tudo que engloba o condomínio. Maravilha, maravilha. Mas assim, aproveitando essa questão de conscientização, o quanto que é importante esse olhar do síndico, porque na teoria ele sabe, né? Eu quero falar para vocês, e aqui é um outro motivo para vocês também seguirem a Cissa, né? É as mentorias, né? O trabalho de conscientização, de compartilhamento de conhecimento, porque ela vai falar agora um pouquinho sobre esse trabalho que ela também desenvolve, é um grupo de síndicas, tá? E englobando esse assunto, Cissa, o que tu tem visto entre os teus pares síndicos? Existe essa preocupação não só pela busca do conhecimento, mas principalmente pela aplicação dele? Você vê que o síndico está realmente mais preocupado com... Porque quando a gente fala de manutenção em condomínio, a gente está falando de responsabilidade, né? Se você deixar de o fazê-lo, você pode vir a responder, dependendo da gravidade no qual vira a ocorrer. Como é que tu tem visto isso e como é que os teus pares têm se posicionado frente a isso? Eu vejo com muito otimismo o que está acontecendo no mercado condominial. Eu, quando comecei de síndica moradora, foi lá em 2019. O mercado já estava começando a mudar, né? Estavam surgindo alguns cursos para síndicos, alguns cursos de capacitação. Ainda os síndicos profissionais são minoria, hoje eles são 18%. Eu estou falando aqui de uma média nacional. Você pega de estado para estado, varia muito, tá? São Paulo é mais ou menos 13%, mas no geral é 18% de síndicos profissionais. Então vejam que essa realidade parece pouco, né? Mas diante do que a gente via lá atrás, antigamente, não existia, ninguém se falava em síndico profissional. Aliás, antes de 2002, a atualização do Código Civil, nem podia ser síndico externo, nem previa isso, né?
Então, eu vejo com otimismo. É claro que tem colegas que sabem o que devem fazer, mas, infelizmente, não praticam o compliance, né? Então, isso aí também é um problema. Mas, no geral, a maioria está, sim, buscando capacitação. É o que eu brinco, aquele síndico que era aquele senhor aposentado, que não tinha nada para fazer, e alguém precisava que tivesse um síndico no condomínio, ele se candidatava a síndico e ele ficava ali só para assinar os balancetes e para perguntar para o zelador se estava tudo bem, esse síndico está caindo por terra. Ainda existe? Existe, mas a realidade está mudando. Eu faço mentoria, hoje atendo mais de 100 síndicos diretamente, faço mentoria, né? E tenho os meus condomínios também, e tem um grupo feminino de quase 1.000 mulheres. Eu não atendo só mulheres, eu atendo síndicos e síndicas. Porém, os síndicos do gênero masculino, normalmente eu atendo uma vez, e aí eles seguem, ou porque não querem mostrar fragilidade, enfim. Mas as síndicas, elas me procuram meio que diariamente, qualquer coisa que aconteça, principalmente se for um assunto mais delicado, né? Às vezes, por exemplo, a gente está falando de obra aqui, é uma obra que ela precisa fazer e ela não consegue convencer a massa assembleada que precisa ser feito, né? Ela não consegue. Então, eu hoje encorajo essas síndicas e síndicos, mas principalmente as síndicas, para que falar o seguinte: olha, a nossa responsabilidade é gigante, é o nosso CPF que está ali. Se a gente não fizer essa obra e acontecer alguma fatalidade, você vai ser responsável. Então, antes de assumir, pense bem se é isso mesmo que você quer. Então, primeiro converse com o síndico, aquele síndico que nem pensou ainda em ser síndico, que é morador, mas que não sabe se vai realmente seguir. Né? Tem muitos síndicos moradores que eu transformei em síndicos profissionais. Hoje eles pegam 2, 3 condomínios e estão tendo aí uma renda, estão tendo um trabalho, então está sendo maravilhoso. Mas se você tem perfil para poder aguentar essa retranca aí, você falar assim, se impor e dizer, a gente tem que fazer sim as manutenções, né? A gente tem que cobrar sim o que tem que ser feito, as empresas, né? Muito cuidado, eu queria deixar de alerta aqui, com as empresas que você for contratar. Olha a importância aí da assessoria jurídica. Eu gosto de puxar a sardinha para assessoria jurídica na visão do síndico, porque sem assessoria jurídica a gente não caminha. Né? Na hora de o síndico assinar um contrato de engenharia, contratos com valores estratosféricos, como é que você vai assinar uma coisa que você não sabe nem para onde vai? Então, aí você tem que chamar a assessoria jurídica para assinar, e essa empresa você tem que fazer uma due diligence antes, assinou, está tudo certo, a assessoria jurídica te falou, Cecília, está tudo certo, pode contratar, depois de contratar você tem que acompanhar se realmente o que está em contrato foi executado, né? Não, isso é muito importante que a Cecília falou da assessoria jurídica competente para poder fazer uma análise contratual correta, porque isso assegura o jurídico, assegura o síndico. O síndico que controla muito bem o seu jurídico, que controla muito bem o condomínio, ele está com uma gestão transparente e boa para todos. Ele está pensando na sua comunidade condominial. E Cecília, pegando o gancho, você falou do compliance. Quando você dá a sua mentoria para os síndicos, muitos aqui dos nossos síndicos não sabem sobre o compliance. Poderia dar uma explicadinha, um pontinho só, não explanando tudo com muita profundidade, porque isso faz parte da tua mentoria, sobre o compliance? Bom, o compliance, eu não gosto muito de usar palavras em inglês, né? Que nem due diligence, que é diligência prévia, perdão, que eu não traduzi. O compliance é você andar em conformidade. O que é compliance? Um exemplo muito prático: mandar o zelador ir na padaria comprar pão para você. Não faça isso. Isso é falta de compliance. O que é falta de compliance? O porteiro acabou o horário dele, ele tem um contrato lá com o condomínio, ele tem a convenção coletiva dele, acabou o horário dele, 7 horas ele precisa ir embora. O que você faz? Chama ele para consertar um cano que está vazando. O condômino não entende que os funcionários do condomínio não são funcionários dele. Fulano, vai ali ao banco, né? Para mim, hoje em dia o banco é digital, né? Mas assim, vai ali comprar umas coisas no mercado para mim, me ajuda aqui com a sacola, vem aqui em casa consertar, instalar uma TV, ou, por exemplo, falta de compliance, você contrata uma empresa, por exemplo, e fala assim, olha, não precisa ser emitir nota fiscal, não, ou imita, mas vamos colocar um valor ali diferente, né?
a empresa custa 200 mil, faz uma notinha aí de 180 mil e 20 mil para mim, porque, né, eu te ajudei a ganhar a assembleia. Gente, isso daí é um absurdo, isso daí me dá asco. Então, assim, compliance é um tema fundamental, a gente tem que agir com ética, né? A palavra é essa, ética na gestão, porque tudo tem um dia, né? Hoje em dia está tudo mais fácil de descobrir, tudo é rede, né? Tudo ligado, então você já sabe mais ou menos quem que está agindo de acordo com a conformidade ou não. Então, compliance, resumindo, é você fazer certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Que maravilha. E pegando esse gancho que tu falou, Cissa, de que tá tudo ligado, o que tu tem visto por parte dos condôminos? Eles estão mais atentos a essa parte de manutenção ou eles ainda estão com aquele pensamento, mas isso custa muito caro, a gente consegue postergar um pouco mais? Olha, da mesma forma que eu sou otimista em relação aos síndicos, infelizmente ainda eu vejo muitos condôminos que prezam pelo bolso, aquela visão imediatista de que pagando uma cota condominial baixa, ele vai estar fazendo certo, porque ele não, infelizmente, muitos condôminos não priorizam o pagamento da cota condominial, né? Eles priorizam a escola do filho, eles priorizam o cartão de crédito, que tem os juros bem mais altos, mas a cota condominial, como a gente sabe aqui, a não ser que a convenção dite diferente, tem os juros e multa que não é tão caro assim, não assusta tanto ainda. Espero que com a reforma do Código Civil isso mude. Aí vai deixando o boleto para trás. Aí que vem a assessoria jurídica de novo, olha como é importante, para traçar uma régua de cobrança juntamente com a convenção e falar assim, não, você passou de 30 dias, está escrito aqui na minha convenção, e se não tiver, mude, com 2 terços, mude essa convenção. Passou de 30 dias, você vai ter que pagar. Manda a notificação extrajudicial, não resolveu, aciona na justiça, mas vai ter que pagar. Então, esse condômino, aí sim, ele vai ficar esperto. Por quê? Não adianta não pagar a cota ou querer pagar uma cota baixa. Às vezes, a gente precisa dar um remédio que dói mesmo, principalmente quando a gente assume um condomínio que está em ruínas, como eu já assumi condomínio assim, a gente precisa aumentar a cota para poder fazer as manutenções. Não existe milagre. Claro, de repente, uma portaria remota, de repente você pensa numa medida mais sustentável, vamos trocar as lâmpadas do condomínio, vamos colocar energia solar, vamos colocar água de reuso aqui, água pluvial, será que Porto Alegre chove muito, né? Vamos aproveitar essa água de alguma forma, mas não existe milagre, não é todo condomínio que comporta esse tipo de prática, como o caso da portaria remota. Então, o condômino, infelizmente, ele, no geral, ele ainda acha que se vem R$1 a mais no boleto, ele já chia, já reclama. Então, eu estou conscientizando os síndicos para que os síndicos façam os moradores entenderem, os condôminos, né, que são os proprietários, de que se precisar subir a cota para fazer as manutenções, que eu faça, porque lá na frente, a valorização patrimonial virá e ele vai ver no bolso aí sim a diferença e a vantagem de ter um condomínio bem cuidado. E uma perguntinha, Cissa, tu teve alguma vez algum caso em que o condomínio estava quase em ruína e se tivessem sido avisados, alertados em uma assembleia, ou até se tivessem te escutado em alguma assembleia, olha, vamos aumentar essa cota um pouquinho, aumentar uma porcentagem mínima para no futuro minimizar alguma manutenção que será alta? Teve algum caso contigo exatamente desse tipo? Olha, comigo não teve, né? Porque eu chego na Assembleia, eu não sou autoritária, mas eu sou autoridade. Né? Eu sei que o presidente está acima de mim na Assembleia, mas eu chego na Assembleia, eu não estou brincando ali, eu falo muito sério e eu coloco palavras que, no mínimo, tocam. Eu falo assim, a gente está lidando aqui com vidas, eu não vou deixar de fazer isso aqui. Vocês não têm alternativa. Se eles não acatassem o que eu falei ao longo desses meus 7 anos, né, de profissão, vamos dizer assim, de sindicatura, eu colocaria o meu cargo minha carta de renúncia, né, colocaria meu cargo em disposição para quem quisesse, porque a minha responsabilidade é cuidar do condomínio e dos condôminos. Então, comigo nunca aconteceu, porque eu não permito, mas eu já atendi síndicos, sim,
que tiveram problemas, inclusive com manutenções, eles não quiseram aprovar e a conta chegou, né? Às vezes é uma sacada que acabou caindo, é uma pastilha que desplacou, né? Um elevador, né? Não conhecido meu, mas eu já fiquei sabendo também elevador que às vezes empresa de manutenção, por exemplo, o síndico não acompanhava, não quero mudar. A gente sabe que a gente tem sim o poder de mudar de empresa de elevador, sim. Não é porque a empresa nasceu com elevador que ela tem que ficar o resto da vida. Se a empresa estiver fazendo um trabalho ruim, você pode chamar um consultor em elevador, estou dando aqui um exemplo empírico, para poder laudar esse elevador e verificar se está tudo ok. E nesse ínterim, o síndico ele tem que pedir a RT, ele tem que ver se essa empresa está credenciada, se tem CREA, ele tem que pedir o RIA, que é o relatório de inspeção anual, tem que acompanhar tudo, porque se esse elevador despencar e aconteceu fatalidade, o síndico ele vai ser responsabilizado. Então, não tem essa de a gente não vai fazer, a gente vai fazer. Agora, eu dou as alternativas. Quais são as alternativas? Por exemplo, precisa de dinheiro. Vamos fazer aporte, chamada de capital? A gente não tem esse dinheiro. Tá bom, vamos contratar a garantidora, então? A gente não gosta de garantidora. Bom, vamos um consórcio, alguma coisa eu tenho que sair daquela assembleia com aquela ata escrita a solução, mas eu não deixo jamais escrito lá, olha, os condôminos não quiseram, não autorizaram. Isso comigo não existe. Se existir, a minha carta de renúncia vai estar ali, vai ser a minha última assembleia, de verdade. Isso que a Cissa está falando, eu quero passar para vocês que estão nos assistindo. E em março desse ano de 2025, a SEX, da Regional Sul, fez o primeiro encontro lá em Cascavel. A doutora Bruna Refati nos recebeu lá com muito carinho e a Cissa esteve lá também. Eu estava junto com ela num painel e tinha uma outra síndica profissional de uma cidade próxima ali, que eu não me lembro o nome agora, a Josiane. E sobre essa questão de manutenção, e eu tenho repetido essa frase dela e citado ela, né, dando crédito à autora, ela disse o seguinte: todos os meus condomínios que precisam fazer alguma manutenção, alguma obra, eu marco a assembleia, busco os orçamentos, pego o laudo e digo assim, olha, precisa ser feito isto. Por quê? Porque o laudo aqui está dizendo que precisa, tá? Ou está a tempo de fazer segundo o que uma NBR determina. O valor é esse. Como é que a gente vai pagar? Ela não abre a possibilidade de dizer se sim ou se não, se aprova ou se reprova, né? Ela compartilhou naquele momento, pelo que eu me lembro, de situações onde os condôminos disseram não vamos. No mesmo momento, ela olhou para a menina da administradora e disse assim, tranquilo, vamos constar aqui que eles não querem, eu quero registrar a minha resignação, e amanhã eu já quero marcar uma assembleia para minha renúncia, porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Né? Então isso é uma coisa muito importante, isso que a Cecília está trazendo, esses cuidados, mas eu entendo que vem uma coisa anterior, porque o que está na lei tem que ser cumprido, a gente não cabe discutir por mais justa ou injusta, por mais caro ou menos caro que a gente pense ou ache, ou que realmente seja, eu entendo que é uma questão cultural. O síndico precisa implementar isso como uma questão de cultura, né? E aqui, já, porque o tempo passa rápido, né? Eu encaminhando já aqui para o nosso final, eu quero passar a palavra para a Cissa, tá? Fazer as suas considerações finais, mas e deixar suas redes sociais para que vocês possam segui-la, mas principalmente assim, Cissa, qual é o grande conselho que você deixa para todos os síndicos que estão nos assistindo? O primeiro conselho é, você quer ser síndico? Eu brinco, eu tenho uma frase também minha, síndico é a profissão do futuro. Você quer ser síndico? A primeira coisa você tem que pensar, você gosta de pessoas? Gosta de lidar com pessoas? Se a resposta for sim, você está dentro. Aí é só estudar, se aperfeiçoar. Eu tenho curso para síndico de formação, curso de formação para síndico profissional, tenho as mentorias, né? Eu ajudo, tenho o meu grupo de quase 1.000 pessoas, e tem outro grupo também em São Paulo, quem for de São Paulo tem um grupo misto lá, tem mais 300 pessoas, mais 300 síndicos. Gosta de lidar com pessoas, por quê? Condomínio são famílias ali diferentes, né? Cada uma vem de uma cultura, vem de um lugar, e elas são meio que obrigadas, né? Por a questão de segurança, de praticidade, de querer morar perto dos centros urbanos, eles coabitam no mesmo local. Então, você tem que saber lidar, porque cada um ali tem umas questões, então, para que não vire um caos no condomínio, para que você não se estresse, para que você, o síndico, não adoeça, né?
você tem que saber lidar com pessoas. Sabe lidar com pessoas, se capacite, busque conhecimento, não pare de buscar conhecimento. Você vê o movimento da SEX, o movimento da ANACOM, são movimentos maravilhosos para você ir, network de verdade, network de qualidade, né? As palestras que eu, o doutor Ramon e a doutora Márcia fazemos aí pelo Brasil inteiro, é uma forma de realmente compartilhar conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais, o síndico tem que estar sempre aprendendo. Uma das formas que eu recomendo são os livros, né? Os bons livros. Ganhei um livro maravilhoso, está aqui atrás, o livro do doutor Ramon, um capítulo fantástico sobre Airbnb, capítulo perfeito, tira todas as dúvidas que você tenha de Airbnb, que é um desafio para nós síndicos. E trouxe aqui também o meu livro, que é o Engenharia Condominial para Síndicos. Já vendemos mais de 3.000 exemplares, tá? Um best-seller da editora Bonijures. Último lançamento, está lá no Google, né? Você digita lá, Livraria Bonijures, você vai encontrar ele no modelo impresso, tá? E o meu Sindicissa é o meu Instagram, é o meu maior canal aí de comunicação. Eu posto, faço conteúdo digital lá, sempre buscando aí inovações para os síndicos, tudo sobre condomínio. SINDCISSA. Muito obrigada aí pela oportunidade, adoro vocês. Nós que agradecemos, Cissa. Tá? E esse livro, a Cissa me presenteou lá em Curitiba, em Curitiba não, em Cascavel, e realmente ele é muito, muito bom. Eu terminei recentemente a leitura dele. Ele são vários engenheiros ali que trazem os seus apontamentos sobre cada uma dessas normas que tudo resume na engenharia de condomínio, a manutenção, a prevenção e aquelas correções que precisam ser feitas, né? Obrigado a vocês que estiveram nos assistindo. Obrigado aos nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, a Sinosvar Engenharia, aos nossos apoiadores, a SEX, Conase, Anacom e Condomínios pelo Mundo. Doutora Márcia, obrigado e o fechamento é contigo. Muito obrigada, Ramon. Muito obrigada, Cissa, por compartilhar com todos nós aqui da bancada, os nossos espectadores, os nossos seguidores, todas essas dicas práticas e extremamente valiosas para o dia a dia dos condomínios. Obrigada pela tua disponibilidade. Sigam a Cissa nas redes. Nos sigam também, ativa o sininho do nosso canal. E também já gostaria de fazer um convite a todos vocês, que nos dias 23 e 24 de outubro, em Balneário Camboriú, teremos um congresso, primeiro congresso do mercado condominial e segundo encontro da Comunidade Experts em Condomínios Regional Sul. Nós dois, eu e o Dr. Ramon e mais a doutora Jaqueline, estaremos lá palestrando junto com todos os membros da SEX. A Cissa também estará lá nos presenteando com uma palestra. Então, nos sigam. Entrem no Simpla. No Simpla já estão começando a venda dos ingressos. Por enquanto, eles estão com um preço já mais acessível. Daqui a pouco tem virada de lote. Então, façam a sua aquisição. Já procurem o hotel lá para Balneário Camboriú ou o Airbnb. Qualquer dúvida, procure um de nós e nos encontraremos lá em Balneário. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.